Isso aí, bom dia a todos. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã, hoje 30 de abril de 2023, e queremos trazer alguns esclarecimentos a respeito de muitas dúvidas que as pessoas têm a respeito das objeções de Cristo, sobre Jesus Cristo, né? Meu nome é Daniel, estamos aqui com os irmãos Marde e Alexandre, onde vamos apresentar alguns conceitos da Palavra de Deus para esclarecimento. Nós fizemos uma pesquisa de opinião, onde tiramos a opinião de todas as pessoas, independentes de credos religiosos, e a respeito do que, qual é a maior dificuldade que elas têm de conhecer a Jesus, de vir até Jesus. E nós notamos que a maior objeção de todas é a pergunta que sempre está no ar, sabe? Que as pessoas fazem consciente ou inconscientemente, que é que todas as religiões levam a Deus. Por que sim, por que não, sabe? E isso nós vamos procurar esclarecer aqui à luz da palavra. Não vamos trazer aqui nenhuma ideia própria, nem ministerial a respeito de nada. Nós simplesmente vamos esclarecer à luz da palavra de Deus essas coisas, para que as pessoas que nos escutem tenham um esclarecimento, sabe? Que cheguem até elas o esclarecimento das dúvidas que muitas vezes elas têm e não tem para quem perguntar e não tem para quem falar. Então, nós vamos apresentar aqui algumas perguntas que foram feitas nessa pesquisa de opinião e vamos responder à luz da palavra, né? Então, a primeira pergunta aí que veio para o Marcos, ele vai apresentar a nós aqui e vai nos perguntar e nós vamos responder à luz da palavra. Amém? Essa pergunta é até uma pergunta que muita gente tem, né? Que é a respeito porque não conhece sobre Jesus, né? A gente fez a pergunta e eles responderam: não, eu não conheço Jesus. Conhece a igreja, mas não conhece Jesus. Então, Marcos, cada vez as pessoas se referiram dessa forma mesmo, que eles conhecem a igreja, mas não conhecem a Jesus. É isso? Isso aí, essa Isso foi mesmo o que as pessoas perguntaram, que falaram. Bom, na verdade, isso, irmãos, está diretamente relacionado ao propósito de Jesus nessa terra. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus a não ser por mim. Certamente as pessoas andam segundo o que elas creem na vida delas, né, meus irmãos? Eles andam segundo seus próprios conhecimentos, segundo aqueles que foram ensinados pela igreja, ou segundo aqueles que foram ensinados pela família, ou segundo aquilo que foram ensinados pela sua própria criação natural. Mas, na verdade, existe um ponto em nossa vida em que todo ser humano tem que se achegar a Deus de uma forma ou de outra, sabe? E a Bíblia diz que nós temos que nos achegar a Ele, sabe? Que a única maneira, a única condição de se achegar até Deus é através de Jesus Cristo. Por isso que ele disse que ele era o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Ele foi bem específico e bem claro nisso quando falou essas coisas, que não existe outra forma de chegar até Deus. Mas eu já digo aqui, dou uma contra-pergunta, sabe? A essa pergunta que foi feita. Tá, mas como que eu me achego então a Jesus? As pessoas querem se achegar a Deus, sabem que é através de Jesus Cristo, certo? Mas como que se achegam a Jesus? Né? Como se achegar a Jesus também está especificado na Bíblia, sabe? A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, olha aí a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Ou seja, somente nesses dois versículos, nós já temos o caminho que nos leva a Deus e a condição que faz isso, sabe? Então, o caminho que nos leva a Deus é Cristo. E a condição é o quê? É aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. E procurar viver uma vida não mais segundo os meus conhecimentos, não mais segundo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas procurar viver uma vida segundo o que Ele deixou escrito para que nós
vivências dos evangelhos, sabe? Principalmente no Novo Testamento, que as pessoas que não conhecem a Bíblia num todo, normalmente quando vêm para a igreja, tem muita dificuldade de entender o Velho Testamento. Então, pega o Novo Testamento, que o Novo Testamento de fato é mais esclarecido para nós, e começa a ler. E através dessas leituras, vai esclarecendo a tua mente, os teus caminhos, buscar o conhecimento de pessoas que têm o entendimento de Jesus Cristo, que você olha para elas e você vê, essas pessoas realmente têm Jesus na vida delas, então eu também quero este caminho, eu também quero me achegar a Deus, eu também quero chegar a este ponto. Então, de fato, irmãos, nesses 2 versículos aí, nós conseguimos já responder essas 2 perguntas. Como se achegar a Deus e qual é o caminho que leva lá. Tá, mas o problema então é, para mim chegar até Deus, eu tenho que chegar até Jesus. Mas não é todos os lugares que pregam sobre Jesus, certo? Certo. Esse é outro fato. As pessoas, de fato, elas são, de alguma forma, iludidas pelo conhecimento. Existem 2 tipos de conhecimento. No próprio versículo, se você for notar, Marcos, Jesus não disse que ele era só o caminho. Ele também disse que era a verdade, sabe? E isso já me responde isso também. Existem muitas pessoas que falam muito sobre Jesus, mas nem sabem quem é Jesus. Não conhecem a verdade de Jesus. O verdadeiro caráter. O seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira comunhão. Daí você me pergunta, mas aí como é que eu vou saber se essas pessoas estão falando a verdade ou estão falando a mentira? Simplesmente por aquilo que nós voltamos a falar. Tudo que foi falado a respeito de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus estão especificados nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São nos evangelhos que você vai encontrar a vida de Jesus e tudo que ele deixou dito a respeito de nós. E tudo que ele deixou dito a respeito da sua verdade. Que de fato foi dura até para quem escutou no tempo dele. Que ele veio para trazer uma mudança. E normalmente quando há o desejo das pessoas chegarem a essa mudança, eles chegam a essa mudança impactados, eles chegam a essa mudança resistindo, eles chegam até querendo essa mudança, mas eles querem que mude da forma deles, sabe? O problema do ser humano, de fato, é o quê? É que ele é acostumado a que todas as coisas girem em torno do nosso eu pessoal, do nosso ego, daquilo que eu conheço, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. As pessoas vivem rodeadas e vivem segundo os seus próprios conhecimentos. E é isso mesmo o que a Bíblia diz que nós não podemos fazer. A Bíblia diz, pois o justo viverá da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem, sabe? No entanto, as pessoas querem andar por coisas que se veem, que se tocam, sabe? Por coisas que são claras. Mas, na verdade, em Deus, as coisas não são exatamente claras. Você tem que ter um entendimento para saber que direção tomar, para saber como agir, para saber como chegar lá. Né, Alexandre? Pensa bem comigo. Se a pessoa consegue chegar até Deus através de Jesus Cristo, ela só pode buscar uma condição para chegar até lá. Como aqui eu disse no começo, sabe? Jesus não disse que era só o caminho. Ele também disse que era a verdade. Ou seja, ele não disse que era só o caminho, mas ele disse que podia te levar até lá. Entende? Então é isso mesmo que acontece. Acontece que as pessoas ao redor, por ter um vazio dentro de si, procuram as coisas do mundo. E esse vazio só vai ser preenchido com Jesus. Assim como foi dito no versículo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso aí. É Ele o único que vai te preencher. O único que vai te tirar de vícios, de tudo que é tipo de coisa que vem te afastando da tua família, do teu trabalho, de você ter uma vida perfeita. Porque Deus mesmo diz em sua palavra que é para nós buscarmos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Através disso,
nós temos o firme fundamento. Através de Jesus, a minha família pode ser restaurada, o meu trabalho pode ser restaurado, eu posso ganhar muito mais através disso, por causa da fé que eu tenho nele e porque ele pode fazer por mim. Até porque a própria Bíblia está cheia de promessas. Promessas que muitas vezes nós não conhecemos. Que as pessoas lá dizem, Deus dá, Deus tira. Mentira. Deus não dá e nem tira. Deus simplesmente coloca para ti, ele te diz, te dou isso aqui. Só que ele vai te dizer, eu quero que você faça tal coisa. Através do que isso acontece, esse vazio, só com Jesus, para nós conseguirmos ter plena convicção, para nós conseguirmos ter todo o que precisamos ter. Uma das outras perguntas que tem, já que nós esclarecemos, né, que Jesus, então, é o caminho, né, para te ir, como é que as pessoas conseguiriam ir se não tem transporte, né? Como que a igreja, ou como que nós, estando lá na igreja, poderíamos resolver esse problema dessas pessoas que não têm transporte, de ter alguma resposta para isso? Na verdade é o seguinte, meu irmão. Na verdade, existem muitos obstáculos naturais que são criados por nós, ou por barreiras, por coisas assim, que nós temos que, de uma forma ou de outra, transpor esses obstáculos para ter uma força de vontade de ir para a igreja. De fato que na igreja nós vamos conhecer a Cristo. Por que nós digo que na igreja nós vamos conhecer a Cristo? Por causa que é na igreja, uma igreja que tem os padrões de Cristo, não estamos falando de denominação, mas sim igreja em si, que tenha, que pregue a palavra da verdade, né, que é Jesus Cristo. Quando você tem um esforço, tem uma dedicação, tem um objetivo, não existem barreiras que vão te parar. E as barreiras naturais, de fato, elas sempre vão se levantar na nossa vida para tudo, sabe? Se eu for pensar assim também, então eu vou pensar assim, eu não vou trabalhar também porque eu não tenho como ir trabalhar, eu vou a pé, sabe? Mas, no entanto, você sabe que você tem a obrigação de ir trabalhar, para quê? Porque você tem um benefício através do trabalho, entende? Você recebe o seu salário no final do mês. Assim também, você tem que ter um entendimento que você tem o benefício de ir na igreja. E o benefício de ir na igreja é buscar em primeiro lugar o quê? A tua salvação em Cristo. E depois as outras coisas que vão ser acrescentadas na tua vida através de Cristo, sabe? As pessoas colocando obstáculos para, eu não faço isso, eu tenho dificuldade daquilo, na verdade são tudo desculpas que as pessoas mesmo colocam e se levantam para não chegar até o conhecimento de Cristo. Na verdade, isso são como aqui eu disse, são barreiras que são levantadas. Existem essas barreiras naturais e existem essas barreiras espirituais. Existem barreiras espirituais que querem prender as pessoas no pecado para que elas não conheçam a verdade de Cristo. E isso se manifesta fisicamente. E às vezes o que acontece? A pessoa pode estar na sua casa, bem tranquila. Ela pode ter até dinheiro no bolso para pegar um Uber para ir. Mas ela pensa assim, eu não vou gastar o meu dinheiro para ir para a igreja. Ela não vê o benefício? Porque ela não vê o benefício. Vê o benefício de trabalhar, mas não vê o benefício na igreja. Exatamente. Ela vê a recompensa de ter uma coisa natural, mas ela não vê a recompensa de ter uma coisa espiritual. Por quê? Porque, na verdade, tudo com Deus se reflete ao quê? Ao quanto eu quero, ao quanto eu desejo, sabe? Ao quanto eu anseio. Então, enquanto não nascer na pessoa um desejo, um anseio de querer buscar a Deus, ela sempre vai querer levantar barreiras para não poder chegar lá. Uma das maiores promessas que a igreja, né? A igreja não, mas Jesus disse, é a vida eterna, né? Então tu vai esperar para ver se tem uma vida eterna depois da morte, tu não vai ter a escolha de estar com ele ou não, entendeu? Aqui nesse tempo, tu tem a escolha. Então tu tem que ver esse benefício hoje, de ir na igreja hoje, entendeu? Eu posso ir em outra religião? Pode. Mas tem que ver se eles pregam Cristo lá. Se eles pregam Cristo lá, aí tu vai entender, porque a palavra dele diz que o caminho é Cristo, entendeu? Quando tu aceita Jesus, tu ia aceitar um caminho de uma vida eterna. Então esse obstáculo de não ter transporte hoje, então, é mais, tu não consegue ver um benefício de ir na igreja.
A outra pergunta tu já respondeu, que é, quando tu se programa para ir na igreja, aparecem muitos obstáculos. Aí ele respondeu ali que é por causa de, talvez, movimentos espirituais, né? Que tu tá vivendo uma vida que não é a vida que Deus tem para ti, e coisas te prendem. Por exemplo, a distração te prende, o mundo te prende, entendeu? O brilho desse mundo te prende. Então, quando tu tiver um esforço dentro de ti, se tu quiser mesmo, tiver fé, daqui a pouco tu não sabe o que é fé, é acreditar, né? Tu vai fazer esse esforço e vai ir. Daqui a pouco essa barreira vai cair. Outra pergunta que também apareceu é que não sabe os dias de culto. A igreja hoje ela tem falhado nisso, né? Ela não consegue divulgar muito os dias de culto. Ou tu acha que as pessoas que não conseguem alcançar essa divulgação? Hoje, na verdade, de fato estamos aqui pela rede social, né? E nas redes sociais existe muita divulgação, sabe? Nas redes sociais existe a divulgação da palavra de Deus e tal. Só que a pessoa não abre uma rede social especificadamente para ver alguma coisa de Deus, logicamente, naturalmente falando. Ela quer ver o futebol, ela quer ver a novela, ela quer ver alguma coisa que venha satisfazer aquilo que ela está querendo, entende? O desejo pessoal dela, que é assistir a novela, assistir o futebol, assistir o que for. Então, na verdade, de fato, ela está buscando as coisas naturais, entende? De fato, tudo volta para aquele conceito de antes, que é o desejo de querer as coisas certas, o desejo de querer Deus e renunciar às coisas do mundo. Claro que isso não vai acontecer, esse desejo naturalmente assim de começo, mas a pessoa tem que dar aqui, ó, a chave de tudo, Marcos. A maioria dessas perguntas está baseada em uma só. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entregar as coisas para Deus. Eles querem ir para a igreja, eles querem ganhar a salvação, mas tudo nas condições dela. Tá, mas tudo nas condições próprias. Uma das Você questões entendeu? aqui, né, que tem nas redes sociais hoje, né, que a gente pode ver, é a religiosidade, né? Então, eles pregando, no caso, um Cristo que tu não consegue alcançar, né? Mas se tu entender que Jesus Cristo, né, tu consegue dar um esclarecimento, é mais simples do que isso. Não é tudo aquilo ali, por exemplo, eu tô cheio de problemas, não sei se Cristo vai me aceitar, entendeu? Ela olha hoje uma divulgação na internet, né? Vem para a igreja porque a igreja é um lugar santo, né? Vem para a igreja porque a igreja é um lugar aonde tu se santificará, né? Mas, na verdade, quem vai te santificar não é a igreja, né? Vai ser quem? Exatamente. Na verdade, a santificação é uma consequência da aceitação de Cristo, sabe? Uma pessoa não tem como se santificar se está longe de Deus. A pessoa não tem como buscar uma coisa que ela ainda não conhece. Tudo se refere, tudo está diretamente ligado à segunda coisa que Jesus falou no primeiro versículo que eu falei. Ele disse: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Tudo está diretamente relacionado a conhecer o caminho e conhecer a verdade. Porque no momento que a pessoa conhece o caminho e conhece a verdade, ela sabe para onde que ela precisa ir. Você entende? No momento que ela conhece a verdade de Cristo, ela conhece os conceitos de Jesus, ela começa a ir para a igreja, ela começa a conhecer a respeito de Jesus. Porque, irmãos, se você quer conhecer a respeito do futebol, você vai ter que ligar a TV no futebol. Se você quer conhecer a respeito da novela, você vai ter que ligar na novela. Se você quer entrar na tua rede social e conhecer a respeito da vida lá do famoso, você vai ter que entrar na vida do famoso. Assim também, a única forma de você conhecer a respeito de Deus é abrindo coisas que venham falar a respeito de Deus. As pessoas, o problema é que as pessoas querem chegar ao conhecimento de Deus sem conhecer a Deus. Porque é muito mais fácil escutar de outros, é muito mais fácil pegar e falar de coisas que você não conhece, mas no entanto está tudo escrito. Jesus já deixou perfeitamente tudo escrito. Como aqui eu disse do começo já. Se você começar a conhecer a Jesus, começar a conhecer... Gente, eu desafio a qualquer um que está vendo isso aqui, ó. Você nem precisa ir para a igreja, mas se você começar a ler Mateus, Marcos, Lucas,
João e persistir na leitura, eu desafio a você, eu desafio você mesmo, olhar para dentro de ti, se não vai nascer dentro de você um sentimento de ir para a igreja. Se não vai nascer dentro de você uma fome, uma sede por buscar algo que você não tem, que é Deus, que é Jesus, que é a verdade de Cristo. Esse vazio que o Alexandre falou antes, que as pessoas estão buscando, de fato, na verdade, é o vazio que existe dentro da alma delas, né? Por ter uma natureza de pecado, por ter uma natureza que ainda não aceitou a Cristo. No momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, essa natureza de pecado é arrancada de nós. E de fato o Espírito de Deus vem morar dentro de nós. E tendo isto como objetivo, o Espírito começa a transformar a nossa vida. Isso daí não vem por nossa própria vontade, porém a nossa vontade será na prática daquilo que o Espírito de Deus está nos direcionando. Se o Espírito de Deus te convence a respeito de algo na tua vida que tu tem que parar de fazer, pare e você vai ver que vai surtir um efeito naquela tua vida. Na tua vida a respeito daquilo que tu fez. Aí daqui a pouco você vê que lendo a palavra de Deus e se relacionando com Deus, tendo uma oração simples, porque as pessoas botam muita dificuldade, mas Jesus é muito simples. Ele diz: todo aquele que vir a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, se você for até ele da forma mais simples que seja, ele vai te aceitar, ele vai te querer, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário realmente por isso, naturalmente por isso, para que você fosse salvo, para que eu chegasse à salvação. Mas existe, porém, uma condição para chegar até a salvação. Esse é o detalhe, essa é a dificuldade que as pessoas têm de entender, que existe uma condição para chegar à salvação. Essa condição que é muito difícil das pessoas entender. No entanto, ela é uma condição simples, e ela é tão simples que as pessoas não entendem por ser simples. Porque se fosse uma coisa difícil, de repente alguns até fariam. Mas a salvação é tão simples que as pessoas acham: não, isso aqui não pode ser assim porque é muito fácil. É só aceitar Jesus. Sim, de fato é só aceitar Jesus. Aceita Ele no teu coração. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: que se com o teu coração creres e com tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmãos, não tem a Bíblia Sagrada, ela nos dá a direção a respeito de tudo aquilo que nós temos que fazer. Amém? Então, terminando aqui essa condição de que as pessoas têm muitas objeções e muitas dificuldades, na verdade está tudo relacionado à falta de conhecer a verdade de Jesus Cristo que está escrito na Bíblia. Ou seja, falta de ler a Bíblia. Aqueles dizem que não sabem os dias do culto, né? Para quem não sabe, o culto, ele é uma adoração específica para Deus. Se tem uma adoração que aonde tu vai adorar homens ou tu vai adorar imagens, então não seria um culto para Deus, e seria um culto para aquela pessoa ou para aquele ser ali. Mas culto na igreja evangélica ou na protestante é quando tu traz totalmente a adoração para Deus, a Cristo. Aqui diz um problema que não sabe os dias de culto, né? Não sabe os dias de culto. Mas é igual, isso aí eu falei antes, é o interesse, a falta de interesse. Se a pessoa quer saber a respeito do futebol, ela vai lá ver a hora que vai jogar o time dela. Se a pessoa quer saber a respeito da novela, ela vai ver a hora que ela quer a novela. Tudo vem do interesse. Assim como se a pessoa quer receber de Deus, ela também tem que ter o mesmo interesse para descobrir isso por si própria. Não precisa ninguém ficar dizendo com uma placa toda hora: aqui tem culto amanhã a tal hora. Não precisa. Se a pessoa realmente tem um interesse, ela vai querer descobrir que hora que tem. E naturalmente ela vai conseguir chegar lá. Porque é muito fácil de descobrir os horários. É muito fácil. Você entra em qualquer site, o Instagram, Facebook da igreja, seja de qualquer igreja. Ah, eu gosto daquela igreja lá. Ah, eu gosto daquela outra. Não importa a igreja, sabe? Importa que a igreja, sendo uma igreja que pregue a Jesus Cristo, seja esta mesmo que tu vá, sabe? Que tu queira crescer, que tu queira buscar Deus. Nós não estamos falando aqui de denominações. Nós estamos falando do caminho que leva a Deus. Sabe? É diferente isso. Não é igreja. Não importa a placa. Importa
é a palavra de Deus que vem e naturalmente ela vai ter que vir através da igreja. Assim como o futebol vem através do estádio, assim também, meus irmãos, Jesus só vem através da igreja, vem através da palavra, de onde está sendo anunciada a palavra. E não se anuncia na palavra lá na tua firma, né? Se anuncia a palavra na igreja. Então, logicamente, tem que ser na igreja que a gente vai buscar a Deus, né? Mas aí tá um detalhe que você falou, que agora se encaixa bem certinho com a pergunta. Muitas vezes você está trabalhando e tem um irmãozinho lá e diz, ó, tal dia vai ter o culto, tal hora vai ter o culto. É, isso aí. Eles não estão, as pessoas têm que pegar e se focar. Não, eu quero a Cristo, eu quero saber o que está acontecendo, o porquê está acontecendo. O meu colega de trabalho falou, ó, tal dia vai ter o culto, tal hora vai ter o culto. Na Então, na verdade, essas perguntas aí, elas são a respeito de pessoas comuns, qualquer um que está andando na rua. Nós fizemos perguntas no trabalho, nós fizemos perguntas pessoais para colegas nossos, nós fizemos perguntas independente da religião deles. Então, são perguntas naturais, entende? Que as pessoas têm aquelas objeções naturalmente. Então, elas estão sendo respondidas aqui à luz da palavra de Deus, independente, como aqui eu já disse, independente da igreja. Ela está sendo respondida a respeito de Cristo. Então, essa pergunta aqui, para deixar mais claro, talvez você que não tá nos escutando aí, você que não está prestando atenção, daqui a pouco tem pessoas ao teu redor ali que estão te convidando, seja no trabalho, na escola, ou estão pronunciando Cristo. A outra pergunta é, não sabe o lugar, não sabe aonde ir, entendeu? Hoje eu olho também a igreja, tem muitas igrejas, várias placas, né? É a mesma igreja de Cristo, mas poucas igrejas têm bastante divulgações a respeito. Tu falou ali do futebol, né? Como é que o futebol tem toda essa mídia? Porque eles botam em lugares específicos, né? Se nós pegar esse problema e trazer para a pessoa, né? Em horários específicos, um comercial, em horários específicos, uma divulgação, talvez a pessoa que tem essa dificuldade de não saber o dia do culto, não saber o lugar, vai ter. A igreja também tem que ter esse compromisso, né? De divulgar. Na verdade, agora vamos voltar a um assunto aqui que é bem interessante, como a gente falou do futebol. Assim como as pessoas se relacionam com o futebol e logo elas estão apaixonadas pelo futebol, e logo elas querem torcer por aquele clube, e logo elas compram a camisa do clube, e logo elas estão apaixonadas por aquele clube, assim também, da mesma forma, a gente pode se apaixonar por Jesus. A gente pode se apaixonar pela palavra de Deus. É só conhecer a respeito dela. A pessoa natural, ela conhece um time, ela vê que aquele time jogou bem, ela se afeiçoou com aquele time, e através daquela afeição houve um sentimento ali de paixão por aquele time, de gosto, de alegria. Assim também, gente, trazendo isso que é uma coisa natural para uma coisa espiritual, se a pessoa se apaixonar por Cristo, pela palavra de Cristo, buscar a respeito de Cristo, querer a respeito de Cristo, ela vai ter um entendimento de que Cristo é muito maior do que o futebol, de que Cristo é muito maior do que todas as coisas, sabe? Ela só está buscando preencher aquela alegria, aquela satisfação no lugar errado, mas no momento que ela trazer esse sentimento para a palavra de Deus, sabe? Ela vai sentir essa mesma paixão, ela vai sentir esse mesmo desejo, ela vai sentir essa mesma afeição pela Bíblia, que hoje de repente não seja, ela vai ter, sabe? Não estou falando contra o futebol, é legal o futebol, a gente gosta de futebol, sabe? Mas existem princípios, é só um exemplo que eu quis dar aqui, entendeu? Aqui tem uma pergunta até meio polêmica, né? Que é, porque elas sempre foram na católica, elas não vão na evangélica, né? Claro, ali é muito questão de na verdade, essa questão de debater, né? Essa questão é uma questão seguinte, polêmica. Essa questão é uma questão assim, ó. Ela fala de denominação. Então, como aqui o nosso propósito não é falar de igrejas nenhuma, independente de uma igreja ou de outra igreja, sabe? Mas a gente tem que deixar bem claro que é a palavra de Jesus Cristo, pregada e vivida conforme ele falou que leva para o céu, sabe? E nós vemos que aqui alguns conceitos, né, alguns costumes da Igreja Católica, de fato, não compactam, não concordam
com o que realmente a Bíblia diz, sabe? A Bíblia fala a respeito de coisas que, na verdade, a Igreja Católica em si, ela traz uma objeção contrária. Ela pega uma objeção adversa o que diz a palavra de Deus. Por isso que as pessoas que vão na Igreja Católica, na verdade, a maioria dos católicos não são católicos e nem praticantes, sabe? É gente que só se diz católica, mas vai na igreja uma vez na vida, 2 vezes na vida. E de fato não estão procurando Jesus também na Igreja Católica. Eu não posso julgar a Igreja Católica em si. Eu julgo a palavra, eu não julgo a igreja, sabe? Porque a pessoa pode estar dentro da Igreja Católica e seguir os ensinamentos de Cristo e ir para o céu. Pode. Entende? Pode acontecer essa situação. Como é que eu vou dizer que não? Não sou eu o juiz de ninguém, sabe? Eu só tenho que apresentar aqui, e o propósito é esse. É apresentar o caminho que leva a Deus. Não é apresentar uma placa de igreja ou uma denominação, ou evangélico ou não evangélico. Não, não é essa a questão. A questão é Jesus. A questão é o caminho, sabe? Agora, quando você se depara com caminhos que realmente não levam a Deus, com verdades que realmente não são as verdades que estão escritas na Bíblia, aí sim, aí você tem que se levantar contra. Aí você não pode aceitar. Aí você tem que dizer, não, aqui não, porque a Bíblia diz assim. Então eu não posso ir contra a Bíblia e a favor do conceito da religião, seja ela qual for, sabe? As religiões levantam conceitos, todas, sabe? E tem O que não pode acontecer é a Bíblia estar em desacordo com aquele conceito que a religião levanta. Se a Bíblia está em desacordo com o conceito que a religião levanta, então eu fico com a Bíblia. Certo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não posso ir a favor da religião e desafavor da Bíblia. Eu sempre tenho que ir a favor da Bíblia, que é realmente a palavra de Deus, e desafavor dos conceitos errados, conceitos religiosos. Entendeu? Eu acho que ficou bem clara essa situação, né? Essa pergunta aqui até é uma pergunta boa, porque outra aqui é a pergunta 7. Já perdi trabalho por ir demais na igreja. Isso aqui é uma pessoa que está desviada e ela ia muito na igreja e agora ela não vai mais. E ela culpa, no caso, a igreja ali, decisões que ela tomou por ter perdido o trabalho. Como tu poderia responder essa pergunta? A Bíblia diz no livro de Provérbios uma coisa bem séria. Eu não sei exatamente o endereço agora, mas eu sei o versículo de cor, que diz assim: a tolice do homem perverterá o seu caminho, no entanto ele colocará a culpa em Deus, o Senhor. Na verdade, a tolice das pessoas, elas fazem com que as coisas da vida dela andem por caminhos errados. E quando as pessoas estão nos caminhos errados, elas culpam a Deus. É aquela mesma coisa assim, ó. Eu vou dar um exemplo que bem claro, para ficar bem certo essa situação. A pessoa foi lá, matou uma outra pessoa, certo? Ah, foi lá, assassinou alguém, tá? Beleza. Fugiu, tá? Aí a polícia pega essa pessoa, tá? E a pessoa vai pra cadeia. Aí quando chega na cadeia, os caras batem nele, maltratam a pessoa e tal. E ele diz assim, ai Deus, por que tu não me ajuda? Na verdade, ele não está sendo julgado já pelo que ele fez. Na verdade, o que acontece ali? Acontece que a pessoa andou por um caminho errado pela sua própria consciência, achou por bem que deveria fazer aquele ato e fez, sabe? No entanto, o coração dela o levou por aquele caminho. E daí, quando ela está no caminho, está chegando, quando ela entrou no caminho, ela não viu que ia acontecer isso. Mas quando ela entrou nesse caminho, ela pensou, não, vou fazer e não vai acontecer nada. Né? Mas aconteceu. E daí, como aconteceu e depois as consequências vieram sobre a vida dela, certamente o que aconteceu? Ela veio e disse, Deus, por que tu não me ajudou? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? E na verdade a culpa nem é de Deus, porque a culpa deixou o livre-arbítrio do homem. Deus deixou o direito do homem escolher entre o certo, o errado, o bem, o mal, ir ou não ir, fazer ou não fazer. Essa é uma escolha que Deus não faz por nós. E as pessoas se iludem, pensando que Deus vai fazer escolhas por elas. Não, Deus não faz escolhas por ninguém. Deus deixa as direções, quem tem que escolher é você. Isso aí. Tá, mas aqui então, só para nós deixar mais claro aqui, né, na 7,
talvez essa pessoa aqui ela não tenha ouvido o pastor dela, né? Ou não tenha escutado ali o que devia ter feito, entendeu? Ela foi pelo que ela sentia. O momento dela era de estar na igreja, entendeu? Quando tu tá na igreja, tu quer estar sempre ali dentro da igreja, entendeu? Só que ela não conseguiu resolver esse problema, né? Administrando o seu tempo, né? Tirando o tempo de trabalhar, porque a palavra diz que digno é o homem do seu trabalho, e culpou Deus por esse resultado da sua vida. Outra pergunta é... Só para pautar isso aí. Eu não vou ter como me segurar. Mas a palavra mesmo diz nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quantas vezes Jesus dizendo: homens de pouca fé, homens de pouca fé. Desculpa, mas eu tenho que dizer em alta voz assim, dizendo, a pessoa que fez isso é porque não tem fé. A partir da hora que você tiver fé em Jesus Cristo e no que Ele pode fazer, essa pessoa não vai botar culpa em Deus e não vai se afastar. Vai saber que se o trabalho te mandou embora por causa de ir na igreja, por causa de estar servindo a Deus, é porque esse aí não era teu trabalho. Deus te colocar num lugar melhor. Não, mas de fato isso pode acontecer. Daqui a Pode pouco... acontecer a pessoa, faltou 1, 2 dias porque foi para a igreja e tal. Mas isso aí é uma coisa natural, sabe? Assim como você poderia ter faltado por outra coisa e a pessoa ter te mandado embora. Quantas vezes você faltou por outra coisa e a pessoa também te mandou embora? Mas isso você não fala. Você fala por quê? Porque você foi na igreja. Entende? Então é um conceito errado, é um caminho errado que a pessoa está tomando. Porque se ela estivesse no caminho certo, ela ia ter que escolher entre uma coisa, ela ia ter bom senso, ela ia equilibrar as coisas. Porque a pessoa que está na igreja, ela é ensinada a ter equilíbrio em tudo que faz. Não é ensinada a ser um tolo que faz as coisas segundo tudo que quer. Ela é ensinada pelos seus líderes, sabe? Os líderes são levantados por Deus, pessoas para te ajudar, pessoas para te fazer crescer, pessoas que vão olhar para a tua vida e dizer, vá por aqui, vá por ali, vá por lá, pessoas que vão te ajudar. Mas o problema é que as pessoas não querem escutar. Aí eles querem andar segundo o que eles querem, segundo os caminhos próprios, segundo os caminhos que deseja o coração deles, a tolice deles, entende? Porque isso é tolice. Você, eu vou deixar de fazer isso para fazer aquilo. Logicamente, se você faz por um ato de fé, Deus vai honrar. Mas se você faz por uma tolice, não tem como Deus honrar. Você está fazendo pelo teu caminho, não pela fé em Deus. Entende? Tem uma outra pergunta aqui que é para quem também é um desviado que saiu, ou alguém que foi na igreja, não tinha conhecimento e lá os irmãos cobravam demais para ter mais vontade de orar. Eu acho que isso acontece dentro da igreja. A vontade é forte isso aqui. Porque Polêmico, eu acho que acontece. polêmico. Eu acho que acontece. Na verdade, o que acontece, irmão? A vontade de orar e a imposição, sabe? A exposição e imposição sem impor, sabe? Imposição que estou falando agora no sentido de impor. Você querer impor sobre as pessoas um equilíbrio espiritual, uma dedicação, sabe? Isso aí também não condiz com o que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas se a pessoa não consegue ouvir o Espírito. Ela vai conseguir ouvir o Espírito. Mas quando tá recém-nascido ali, né, aceitou Jesus. Por isso mesmo, ela não vai ter um entendimento, por isso que existem os líderes. Os líderes têm que instruir, então. Exatamente. Aí você tem que ter um entendimento do quê? O meu líder pediu para mim orar. Tá? Então eu vou orar. Se você não consegue orar meia hora, ora 10 minutos. Se você não consegue orar 10 minutos, ora 5. Mas o importante é você fazer aquilo que as pessoas estão te pedindo como teus líderes. O problema é que hoje em dia as pessoas andam sem direção nenhuma e nunca conseguem estar debaixo de uma liderança, entende? E nunca conseguem ser liderados. Eles querem andar segundo o que eles querem. O que eu quero. Voltamos de novo para essa questão. Aqui só para deixar mais claro aqui, né? Se caso foi o líder que chegou com muito gás, muita vontade, te insistindo, aí foi erro do líder realmente na pessoa que não tinha muito conhecimento para orar. Mas se foi porque tu não tinha vontade, né? Não, foi... mas eu acho assim, meu irmão, olha só. Se você é um líder, sabe? Jesus ensinava como os seus discípulos? Fazendo. Se eu sou um bom líder, eu vou ser exemplo para eles.
Se eu quero que o meu irmão ore, eu vou orar com ele. Se eu imponho que ele faça isso, eu vou fazer junto. O líder então tem que fazer junto. Exatamente, o líder tem que ensinar. Você está querendo cobrar uma coisa que de repente nem tu faz. Daqui a pouco isso Daí não dá, né? E- Você tem que ser exemplo, você tem que ter dedicação, se eu quero que o Alexandre ore comigo, ô Alexandre, bora amanhã orar. Vamos orar. Mas se eu sou o líder do Alexandre, eu vou chamar ele para orar comigo. Ô Alexandre, vamos orar lá e tal, vamos ou não vamos, sabe? Agora, eu tenho que respeitar também o desejo da pessoa e entender a maturidade dela em Cristo. Se a pessoa não tem maturidade para orar contigo 1 hora, não queira impor que ela ore 1 hora contigo. Porque aí é um erro teu. é um erro do líder. Claro. Tá. Nesse- Pode acontecer nesse- erro dentro da igreja, então nós não estamos Claro, pregando que a claro. igreja ela é santa, tá? É. Mas dá para dizer uma outra coisa. O pastor vira e mexe e fala que se você está num barco navegando e está seguindo o teu caminho e do nada os ventos mudam, você tem que mudar, você tem que arrumar um jeito de voltar pro caminho. Ergue a vela, abaixa a vela, bota a mão no remo. Uma dica que eu dou, se essa pessoa vai querer fazer e não sabe como, olha as cartas de Paulo. Lê a As Bíblia. cartas de Paulo. Tudo se resume àquilo que nós começamos falando. Caminho, a verdade, sabe? Jesus disse que era o caminho e era a verdade. Quando você sabe qual que é o caminho, automaticamente você vai saber, a verdade vai te levar para o caminho, entende? A verdade vai te instruir no caminho. Não vai te deixar no caminho sem direção. Não vai te deixar sem direção. A verdade vai te seguir no caminho, por todo o caminho, sabe? Isso é muito Desde o interessante. começo, exatamente, desde o começo até o fim. A verdade sempre vai te instruir no caminho. Aqui tem uma outra pergunta de uma outra desviada também. Ela diz que não vai porque não está de acordo com o que a igreja diz. E isso é bastante forte, porque Na verdade, essa pessoa, ela está baseada naquilo que a gente tem aprendido, né? Ela está debaixo de condenação. Porque ela não se sente digna nem de ir na igreja. Você entende? Pelas palavras que foram ditas aí, você sente que a pessoa não está se sentindo nem digna. Eu sou tão pecador que eu não consigo nem ir para a igreja. Meu Deus do céu, como é que eu vou para a igreja pecador desse jeito? Mas eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Jesus morreu por você mesmo. A Bíblia diz que Deus não veio para salvar os justos, mas veio para salvar os pecadores. Entende? Então, ou seja, não importa a condição que a gente está, no entanto que a gente queira se achegar. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7, se achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Sabe? Quando nós damos um passo para Deus, Deus dá 2 em nossa direção. Deus está muito mais interessado, porque se Ele não tivesse interessado, por que Ele deu o seu único filho maravilhoso, cheio de graça, de glória, que estava no céu, não precisava fazer isso? Não, mas Ele deu o maior sacrifício de todos para isso, para pagar, para remir as pessoas do pecado e da condenação. Essa pessoa está sob condenação, por quê? Porque ela se sente tão pecadora que ela não se sente nem digna de ir na igreja. Mas na verdade Jesus está olhando para ela e dizendo: entrega para mim o teu fardo que eu vou perdoar você de tudo. Eu já fiz isso por você, eu já te perdoei, é só você querer, é só você aceitar. Aí é uma condição de fé, sabe? Que a pessoa tem que aceitar, tem que crer que Jesus realmente pagou o preço por ela. Tem que crer que realmente Jesus pagou o preço pela salvação da vida dela. Desta forma, certamente ela não vai ter mais esse sentimento de culpa, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de condenação sobre a vida dela, sabe? E é um sentimento que existe até sobre muitas pessoas que vão na igreja. O sentimento de condenação, o sentimento de serem indignas. Não, eu sou indigno de receber isso. Eu sou indigno de receber aquilo. Não, você não é indigno. Na verdade, a dignidade não vem pelo que você faz. É isso que as pessoas não entendem. Que a dignidade em Deus não vem pelo que nós fizemos para Ele, mas vem pelo que Ele fez por nós. A dignidade em Deus veio pelo preço que Jesus pagou na cruz. Não vem pelo fato de eu fazer, ou eu orar, ou eu buscar, ou eu querer. Não, isso não, sabe? Não vem por este fato,
sabe? Essa dignidade de estar na presença de Deus. Essa dignidade de estar na presença de Deus, de fato, vem por aceitar a Cristo como seu único Salvador, porque a Bíblia diz que Ele foi o sacrifício, Ele foi aquele que nos remiu, Ele foi aquele que nos limpou de todo pecado, entende? Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e os nossos pecados Ele levou sobre si, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, entende? Então, nesse fato, terminando aqui agora, isso é que a pessoa não pode estar debaixo de condenação. Por quê? Porque ela tem que crer no único Filho de Deus. Se ela está debaixo de condenação, é porque de fato, verdadeiramente, ela ainda não creu. Então, só para resumir aqui, então, essa pergunta aqui dessa pessoa é porque ela não aceitou o sacrifício que Jesus fez por ela. Ela não se sente digna, por quê? Porque ela ainda não crê. Ela pode até ter aceitado, mas do coração dela, Romanos 10, 9 e 10, que eu falei antes, no coração dela ela ainda não conseguiu crer, sabe? Por isso que ela sente ainda esse sentimento de condenação. Então, para finalizar, a última pergunta foi para uma pessoa que ela vai numa religião e ela foi na igreja, só que ela disse que não gostou da vibe, entendeu? Aí a gente pode até resumir, né? Porque ela já ia numa religião, então ela já tinha um costume. Sim. E a igreja ela não tem costume. Ela prega Cristo. Na verdade, isso é um ponto. Isso é um ponto aonde envolve o mundo espiritual junto, sabe? Aonde envolve o mundo espiritual junto. Por quê? Eu não me senti bem na igreja, não. Duas coisas pode ser, tá? Ou a principal delas é a seguinte: Satanás, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não brilhe na vida deles a luz do Evangelho. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não brilhe neles a luz do Evangelho de Cristo. Ou seja, o maior propósito do diabo é com que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. Não cheguem ao conhecimento de quem realmente Jesus é. Tá? Então, quando a pessoa vai na igreja e a palavra é falada e tal, e ele sente um sentimento de que não está gostando daquilo, pode ser por influência espiritual, pelo fato dela já ter ido em outros lugares, e outros lugares abrirem brechas na sua vida para que coisas espirituais pesem sobre ela, e aí ela não consegue abrir os ouvidos, sabe? E a luz do Evangelho não consegue brilhar sobre ela, porque o entendimento dela a respeito de Jesus e a respeito da verdade vai estar cego, vai estar no escuro, e não vai conseguir abrir os olhos dela para a verdade, entende? Então precisa ser feito o quê? Precisa haver uma libertação na vida dessa pessoa, para que ela consiga, de fato, se sentir bem. Porque você não querer ir na igreja, sabe? O principal fato é esse, que é um fato espiritual. E também tem o fato natural. A pessoa está tão acostumada com as coisas naturais do mundo, com as coisas do mundo, e a Bíblia diz assim, ó, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, que todo aquele não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Pois todo aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Entende? Então, ela não vai ter... ela ama tanto o mundo, ela ama tantas coisas da carne, ela ama tantas coisas da natureza normal, que ela não consegue amar. Ela não consegue se sentir bem amando a Deus, ela não consegue se sentir bem escutando algumas coisas de Deus. Por quê? Porque o amor dela, realmente, da carne dela, das coisas dela, não tem como estar em Deus. Porque ela ama muito mais o mundo e as coisas naturais dela do que a Deus. Para resumir ali, então, de repente a pessoa também não deixou o tempo, né? Porque ele disse, eu sou o caminho, esse caminho é caminhando com ele, que daqui a pouco tu vai ser liberta, né? Ou daqui a pouco tu vai entender, né? Tu tá acostumado com costumes da religião que tu ia e não entendeu que Jesus, ele te liberta dessas coisas, né? Mas, para se resumir, foram 10 perguntas e foi o primeiro de muitos podcasts. Amém. Vamos lá, só vamos fazer uma breve oração aqui, Marcos, para que Deus abençoe essa vida das pessoas aí que estão nos escutando.
escutando, a gente sabe que a gente está falando aqui agora, mas de repente esse vídeo vai chegar em outros lugares, em outras pessoas que querem esclarecimento, né? Se tiver condições, se chegou até você e esse vídeo aqui de alguma forma, algum vínculo com algum de nós vai ter. Então, procure, se você quiser esclarecer alguma coisa, perguntar alguma coisa, saber alguma coisa a respeito da palavra de Deus, sabe? E nós estaremos dispostos a te ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração para abençoar essas pessoas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração quebrantado contigo diante de ti. Estamos aqui, meu Deus, pedindo entendimento, tudo que foi falado aqui, meu Deus, que entre em consentimento com o teu Espírito e toque na vida dessas pessoas, de todos aqueles que escutarem as nossas vidas, que escutarem as nossas palavras, sejam tocados pelo teu Espírito Santo, e que a maior evidência de que tudo aquilo que nós falamos aqui é a verdade do Senhor, é a própria verdade que tu disse que tu era a verdade, que elas sintam na vida delas realmente o Espírito de Deus as tocando, as abençoando, as fortalecendo. Eu digo em nome de Jesus, ô Senhor, levanta aquele que está caído, dá força àquele que está fraco, dá vigor àquele que está cansado, aquele que está enfermo seja curado pelo nome de Jesus Cristo, aquele que está desanimado que receba um ânimo, que receba o vigor, que receba a alegria do teu Espírito de novo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e abençoamos as nossas vidas e as vidas de todos aqueles que nos escutarem, em nome do Senhor Jesus. Amém.